E aí galera, beleza? Eu estou hoje aqui para mostrar esse sitezinho para vocês, tá? Esse site que vocês estão podendo ver aí na tela de vocês agora, tá? Que serve basicamente para a gente estar treinando, para a gente estar aprendendo, tá? Programação. Ele utiliza da programação em bloco, então a partir desses bloquinhos que vocês podem ver aqui, a gente consegue fazer uma programação, tá? Esse site aqui é uma atividade do site code.org, tá? Que é desenvolvido numa organização internacional que tenta levar programação para públicos de jovens a adultos, tá? Crianças, jovens e adultos, ok? E essa daqui é uma das atividades que a gente tem no site. Basicamente, para a gente acessar essa atividade aqui, a gente precisa entrar no link, tá? Esse link eu vou deixar aí na descrição para que vocês possam entrar caso alguém queira fazer, tá? E nessa atividade nós temos aqui alguns níveis, tá? Que são 20 níveis no total, onde vocês podem observar aqui em cima, tá? E eu vou estar aqui destrinchando, explicando cada um dos níveis de como que faz, para que eu possa auxiliar ou tirar dúvidas que vocês possam possivelmente ter durante a resolução da atividade, tá? Para aqueles que chegaram aqui e estão com dúvida somente em uma questão, querem ver diretamente uma única questão, aí na descrição eu vou deixar um sumário, tá? Onde você pode clicar exatamente, vou deixar um linkzinho onde você pode clicar exatamente no tempo, tá? Que eu estarei resolvendo e explicando aquele nível, tá? Então segue comigo, vou explicar um pouquinho agora do básico para que a gente possa começar, tá? Aqui no Code nós temos o que? Nós temos muita presença. Nós temos muita presença de quê? De instruções, tá? Onde nós temos aqui nessa guia de cima que vocês podem observar, nós temos aqui umas instruções, tá? Que nos ajudam, tá? Normalmente elas nos diz o que a gente precisa fazer e também nos ajuda na resolução do problema. E aqui no canto esquerdo nós temos o que? Nós temos um campo visual, tá? Onde nós podemos observar o que a personagem está fazendo conforme o que a gente manda, tá? E aqui nos bloquinhos, nessa região aqui de blocos, nós temos o que? Nós temos as possibilidades que podemos fazer no exercício, ok? E aqui do lado direito nós temos a área de execução, onde tudo que eu colocar desse lado aqui encaixado no bloco executar, a nossa Elsa aqui vai estar fazendo, ok? Toda vez que eu estou nesse exercício, nesse primeiro, ele é muito simples. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que a Elsa faça essa linha como está sendo pedido aqui nas instruções. Então, para que ela faça essa linha aqui, o que é que eu preciso? Eu preciso simplesmente colocar um bloco avance, tá? Nessa atividade, ele não cita, mas por padrão, a distância é essa mesmo, de 100 pixels, então a gente não vai fazer uma alteração, tá? E aí, depois disso, é só clicar em executar, e aí a Elsa vai estar fazendo aqui o desafio do nível 1, tá? Então a gente tem aqui, parabéns, você completou. Esse parabéns ele vai acontecer conforme você vai avançando de níveis, tá? Eu posso visualizar a programação aqui, tá? Mas eu não vou focar nisso nesse vídeo. Posso jogar novamente ou posso continuar. Eu vou clicar em continuar para que a gente possa ir para o nível 2, tá? No nível 2 a gente já tem um incremento de desafio do que a gente precisa fazer. Vamos lá, vamos ver o que ele pede. Ele diz o seguinte nas instruções: agora vamos ver se podemos criar duas retas que formam um ângulo de 90 graus entre si, tá? E aí essa reta que forma um ângulo de 90 a gente pode acompanhar aqui no cenário, na imagem que tem aqui no cantinho esquerdo, tá? Você vai precisar usar o bloco vire e também o bloco mova. E aí que esse bloco mova que é colocado aqui nas possibilidades seria o bloco avance. O que é que ele pede aqui? Basicamente eu preciso clicar um primeiro avance, tá? Para que ela faça o movimento, tá? E aí, ok. Por que eu testo? Por que eu testo assim? Porque muitas pessoas têm dificuldade em visualizar quando a gente coloca o código por completo explicando passo a passo. Então, para quem tem um pouquinho de dificuldade em entender o que está sendo executado, eu recomendo que a cada bloco novo que você coloque no seu código, você teste para ver se o personagem aqui ao lado está fazendo o caminho correto conforme é pedido na questão, tá? O
que acontece? Quando eu avanço aqui por 100 pixels, a nossa Elsa, ela chega nesse ponto aqui que vocês podem acompanhar. Quando ele chega nesse ponto, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso girar 90 graus. Agora aí a gente tem duas opções aqui. Nós temos virar 90 graus à esquerda e nós temos virar 90 graus à direita. Qual que é a opção correta? Gente, para que vocês possam visualizar a opção correta quando vocês estiverem programando, quando vocês estiverem fazendo esse tipo de desafio, uma dica que eu posso dar é que vocês precisam se colocar como a personagem. Como assim como a personagem? Coloca o corpo, tá? Na mesma posição em que a personagem está, tá? E olha para ela. Ela precisa virar para qual lado? Ela precisa virar para esse aqui ou ela precisa virar para esse aqui, tá? O que a gente tem? Nesse desafio a gente tem o que a gente precisa virar para esse lado. E esse meu lado é o que? Seria o lado direito. Então o que eu posso estar fazendo aqui? Eu preciso virar nesse sentido, como o desafio me pede, eu preciso virar à direita. Quantos graus? 90, porque é pedido aqui nas instruções da questão, tá? Então a gente precisa nesse ponto virar à direita. Professor, toda vez eu vou precisar me virar para identificar aqui qual que é o lado? Não, você não vai precisar. Uma outra dica que eu posso dar é: olha o ombro do personagem, a direção que o ombro está aqui apontando para baixo, esse ombro também é um ombro direito. E com o tempo, fazendo exercícios dessa forma, nessa situação, o seu cérebro vai acabar fazendo isso no automático. Então, vai acabar se tornando bem mais simples. Como vocês podem ver aqui, avancei, virei à direita. E aí a personagem virou exatamente no sentido que eu queria. Chegando nesse ponto, eu só preciso clicar em avançar aqui novamente e concluo a minha atividade. Uma outra observação que eu posso passar para vocês, para ver se vocês estão fazendo o exercício da forma correta, é que aqui onde a gente tem a área de trabalho, nós temos, depois dos dois pontos, 4/4. O que é isso? Se eu tirar esse bloco, ele vai ficar um 3, tá vendo? Esse /4 que a gente tem aqui no final, ele significa o quê? O número máximo de blocos que é recomendado para essa questão. Ou eu posso fazer esse exercício aqui com 5, 10, 15, 30 blocos? É possível que sim. Porém, para que você faça a questão de forma correta, para que você faça utilizando o menor conjunto de blocos possíveis, tá? Que ele te pede, a recomendação aqui é que você faça com no mínimo ou no máximo, tá? 4 blocos. Então eu vou aqui avançar e aí a gente vai aqui para o nível 3, tá? Parabéns, continuei, gostei aqui do desafio, vou continuando. No nível 3, e aí assim como o anterior, no 2 nós tivemos o que? Nós tivemos o incremento do virar. No 3 nós temos uma nova informação. Que informação seria essa? Esses bloquinhos aqui cinzas. O que é que tem? Qual que é o motivo desses blocos cinzas estarem aqui? Gente, esses blocos cinzas aqui são blocos padrões, tá? Que você não pode remover, eu não consigo remover esses blocos daqui. Então, para utilizar esse bloco, obrigatoriamente, tá? Precisa estar no seu código. Então, vamos deixar ele aqui como pediu a questão. O que é que ele me diz aqui? Ele diz: parece que estamos na metade do caminho para fazer um quadrado. Vamos juntar 4 retas para criar um quadrado. Essa é a instrução que ele me pede. Uma outra informação que ele me dá também é que para montar isso, eu preciso de pelo menos 8 blocos. O que é que eu vou precisar fazer aqui? Eu cliquei em avance, tá? Por 100 pixels, cliquei em virar à direita por 90, que foi o que ele me deixou por padrão, e vamos ver onde que ele me deixa nessa situação. Ele me deixa aqui. Então ele me deixa aqui fazendo apenas uma reta e virando e me deixando pronto para outra. Então eu vou clicar aqui em avance, tá? E aí ele me vai chegar até o ponto. Vou aumentar aqui a velocidade para que a gente possa acompanhar, tá? Essa barrinha aqui, ela aumenta a velocidade com que a Elsa vai fazer ali o movimento, tá? Quando eu clico aqui em avançar, ele para nessa situação. Para qual lado eu preciso girar?
Mais uma vez, eu não vou me virar aqui, tá? Então eu vou utilizar a dica do ombro. Pega o ombro da Elsa. O que é que ela tem aqui? O ombro direito dela é esse aqui. Então o ombro direito está apontando no sentido, tá, que eu necessito. Então o avanço que eu preciso nessa situação, tá, seria o avanço à direita, porque se eu virasse à esquerda, a Elsa ficaria para frente, com a frente, tá, de frente para esse lado, e estaria errado. Então eu vou clicar aqui em executar e ela vai me virar. E agora, a partir desse momento, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá, para que a gente possa entender certinho. Então eu vou aqui, ela virou, depois de virar eu preciso avançar, e aí o que é que vai acontecer com ela? Ela vai vir para esse ponto. Nesse ponto aqui, o que é que eu preciso? Mais uma vez eu olho o ombro. O ombro da esquerda está apontando aqui para baixo, o ombro da direita está apontando para cima. Como eu quero ir para cima, eu vou aqui direita, tá? E aí ela vai virar, e como último bloco eu vou clicar aqui no avanço e ela vai estar fazendo aqui todo o meu código. Então assim a gente conclui. Computers are really good at repeating 3, actions. tá bom? You can count to 10, no 20 Code.org, or nós 100. temos entre as But a atividades computer can alguns vídeos, tá, que hoje em dia estão legendados, onde ele te mostra e ele te explica novos blocos que podem aparecer. Então, eu estou fazendo sozinho, posso me perder durante o meu exercício? Pode, mas se você se você prestar atenção e fizer a leitura desses vídeos que vão aparecer na sua tela, você já vai estar ali com meio caminho andado para que você consiga resolver as questões seguintes, tá bom? Então é bem importante que vocês olhem esses vídeos aqui, tá bom? O vídeo basicamente ele estaria falando o que? Ele estaria falando desse novo bloco, tá? Desse novo bloco que apareceu por aqui, que seria o bloco de repita, que é um dos que eu mais gosto porque ele acaba poupando muito tempo. O que é que ele faz? Vamos ler primeiro a instrução do nível 4. Oi, eu sou Ana, de Arendelle. Vamos fazer um quadrado com um bloco repita que usa menos blocos. Quantas vezes, e aí bota a interrogação, que é essa mesma interrogação que está aqui, tá, no bloco de repita, deve repetir os blocos dentro dele para fazer um quadrado, tá? Quantas vezes a gente precisa fazer isso aqui que está em cinza para que a gente possa fazer um quadrado? Para quem está chegando aqui, para quem não conhece a estrutura de repetição ainda, como é que ela funciona? Ela vai funcionar dessa forma. Ela vai pegar esse bloquinho, tá? O avanço à direita, que o que é que ele faz? Ele faria com que a Ana avançasse, virasse à direita e a frente dela ficaria para essa região aqui embaixo. Quantas vezes eu preciso fazer isso para que ela consiga fazer o meu objetivo? Vamos testar? Eu vou aqui simular, tá? Digamos que ela avance, vire, e aí eu vou contando, tá? Uma vez, avance, vire, aí de novo, avance, vire, de novo, avance, vire, de novo, avance, vire. Então, para que ela consiga fazer todo esse trajeto aqui, nós teríamos que fazer de resolver essa questão aqui um total de 4 vezes, tá? Então, com isso que a gente consegue ver. E aí, esse avance e vire que eu falei, eu vou deixar aqui mais lento para que vocês possam acompanhar aqui no destaque. Nós temos aqui, tá vendo? O avance, que ela tá fazendo, vire, avance, vire, avance, vire, e por último, avance, vire. Ela fez todos esses dois códigos 4 vezes, tá? Então, com isso, a gente consegue aqui fazer o desafio de nível 4, tá? No desafio de nível 5, o que é que nós temos aqui? Nós temos já os 6 blocos, tá? Então, o que a gente vai precisar já está aqui, tá? E o que é que ele pede? Vamos criar 3 quadrados virando depois de cada quadrado. Então, ela me pede para criar 3 quadrados e que depois de cada quadrado a gente vire. Aí ela te dá mais uma informação aqui. Lembre-se de virar 120 graus antes de cada novo quadrado. Poxa, então toda vez que eu termino um quadrado, eu tenho que me virar 120 graus. Beleza.
eu vou tentar resolver, na verdade eu vou resolver primeiro essa do virar, tá? Para que a gente possa visualizar. Ok? O que é que eu vou fazer aqui? Esse bloco cinza, essa região cinza que vocês estão vendo aqui, foi exatamente o mesmo código que foi dado no exercício anterior. Então, eu sei que esse código cinza, ele faz um quadrado. Então, toda vez que ele termina, toda vez que ele executa 4 vezes o avanço e vira à direita, ele gera um quadrado. Só que, depois que ele acaba, depois que esse cinza é feito, eu tenho aqui esse bloquinho de baixo, esse bloquinho azul. O que é que ele me diz? Ele disse vira à direita. Vira à direita por quantos graus? A questão, ela me pede que eu vire 120 graus depois que cada quadrado é feito. Então, depois que cada quadrado termina, eu vou colocar aqui 120. Então, eu vou executar, tá? Eu vou executar e aí ela não me deixa... A questão ela acaba não me deixando fazer errado, mas se eu executasse isso aqui, ele iria... com o repita apenas uma vez, ele iria construir o quadrado e iria ser encerrado. O que é que eu vou precisar fazer? Como ele me pediu aqui para criar 3 quadrados, eu preciso colocar aqui o repita 3 vezes. Que ele cria o quadrado, vira. Cria outro quadrado, vira. Cria outro quadrado, vira. Como vocês podem acompanhar aqui. Cria o quadrado, virou. Eu já vou desacelerar para que vocês possam. Virou. Aí, avance. Vira à direita. Como vocês podem ver, aí tem um destaque em amarelo, tá? Ele avança, vira. Depois que faz o avança, vira 4 vezes. Ele vira à direita e encerra, tá? Então foi esse basicamente aqui o meu exercício de nível 5. No exercício de... No exercício de número 6, nós temos o que? Nós temos o retorno dos blocos que a gente pode criar, tá? E ele diz aqui que a gente vai precisar de 6 blocos, então basicamente a gente vai precisar colocar só mais um aqui. O que acontece? Ele diz o seguinte nas instruções: você consegue criar um floco de neve usando o bloco repita para criar um quadrado 10 vezes e o bloco vire para virar 36 graus entre cada quadrado? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Basicamente, o que é que ele nos diz? Ele diz o seguinte, que para toda vez que eu termino um quadrado, tá, eu preciso virar 36 graus. Então essa informação nós já temos e eu tenho aqui. Então eu crio o quadrado com esse bloquinho aqui, eu crio um quadrado, e toda vez que eu acabo ele, eu viro 36 graus, então eu vou colocar aqui 36 graus. E eu preciso fazer o que? Eu preciso fazer toda essa sequência aqui, tá? 10 vezes. Como é que eu vou fazer isso? Lá no exercício 5, o que é que a gente tinha? A gente tinha uma repetição de 3. E a repetição de 3, ela estava assim, ó. Ela estava assim. Então, se na de 3, para criar 3 quadrados, eu coloquei aqui 3, logo para colocar 10, eu vou estar colocando aqui 10 também. Então, a gente consegue fazer através daqui. Então, esse aqui seria o código, tá? Eu vou executar para que a gente consiga fazer aqui essa outra questão, tá bom? Então, aqui nós temos a resolução de nível 6, perfeito? Vamos para o próximo. No nível 7, a gente tem mais um novo bloco. Nós já tínhamos o avance, nós já tínhamos o vir à direita, o à esquerda e o repita. Agora nós temos o que? O mova para trás, que nada mais é do que um andar para trás, tá bom? Então o avance vai para frente, o mova para trás vai para trás. Então, o que a instrução me pede aqui? Ele diz: envolva um bloco, repita, tá? Em torno desses comandos que a gente tem aqui, para criar um sinal de adição. Você notou que Elsa pode se mover para frente, para trás? Sim, foi esse novo bloquinho que eu falei para vocês. Então, eu vou testar aqui o que ele me pediu, para ver o que eu posso complementar no nosso exercício. Vou executar, tá? Só para ver. Então, ela consegue ali ir para frente e voltar, e ela já fica pronta aqui, ó, na direção desse outro bloco. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso que ela avance, volte, vire, que é o que está aqui.
Aí depois de novo, avance, volte, vire, avance, volte, vire, avance, volte, vire. Então eu preciso fazer isso aqui quantas vezes? Preciso fazer 4. Por quê? Porque fazendo uma vez isso aqui, ela conseguiu fazer um lado. Então, se a gente tem aqui 4 lados, tá? Então a gente precisa fazer 4 vezes. Então eu vou executar aqui e ela vai estar fazendo ali as minhas 4 vezes, ok? Pronto. No exercício 8, ele é basicamente aquele mesmo problema que a gente tinha lá no quadrado, tá? Quando o quadrado era 3, depois virou 10. E aqui a gente tinha 4 linhas que agora viraram 10 linhas. O que é que a gente tem? Lá no quadrado, que se não me engano é o exercício 4, nós temos o que? Nós temos que em 10 partes, tá? Em 10 partes nós teríamos o 360 dividido por 10, tá? 360, o número de graus que a gente tem ali presente no círculo, tá? Então lá no quadrado foi 360 dividido por 10, que deu 36. Aqui também vai ser 36. Eu vou testar aqui o primeiro bloco, tá? Para que a gente possa ver o que é que ele fez aqui. Então ele foi, voltou e virou aqui para a minha outra reta. Então, já que ele fez isso, eu só preciso pedir para que ele faça isso tudo 10 vezes. Então eu vou aqui e a Elsa já vai estar ali fazendo todo o meu desafio, tá? Que é bem semelhante ao que a gente tinha visto em questões anteriores, ok? Tranquilo. Nessa questão de número 9, o que é pedido? Vamos repetir isso 90 vezes. 90 vezes. Aí ele me diz o seguinte: quantas vezes 90 cabe em 360? Se eu for pro lápis, tá, e papel, a gente vai encontrar nessa divisão, tá, o valor de 4. E aí ele ainda te diz uma dica: o número é bem pequeno. Tem gente que faz isso aqui testando, tá? Tem gente que já vem aqui por curiosidade, já vê nas opções aqui que é um número pequeno e o menor número já é o 4, tá? E tem gente que fica com dúvida e acaba não saindo daqui. Então, como a gente tem ali o 360 em 90, o resultado seria 4, tá? E a gente precisa fazer e repetir isso 90 vezes. Então, para repetir todo esse códigozinho aqui 90 vezes, eu vou colocar todo esse código dentro do bloco repita, tá? Então aqui, vamos ver se a gente consegue. Eu vou executar e ela já vai ali fazer todo o código, tá? Que eu preciso. Perceba que eu fiz com um número menor de blocos do que me foi recomendado. Isso aqui não tem problema nenhum, tá? Eu consigo fazer tranquilamente com um número menor do que ele me pede. Só não é recomendável que você faça maior, tá? Mas menor é bem tranquilo, ok? Então a gente vai ali para metade da nossa questão. Vamos aqui para o número 10. No número 10, o que é pedido? Ele pede o seguinte: use um bloco repita em torno desse bloco para criar um paralelogramo. Ok, e essa é a imagem que a gente tem aqui ao lado. Aí ele explica o que é o paralelogramo. A gente tem o que? Que é como um retângulo, mas tem ângulos diferentes, tá? O retângulo a gente tem ali 90 graus em todos os cantos, tá? E aqui a gente tem o que? Ele tem ângulo de 60 e 120 graus, ao invés de todos 90 como que é no quadrado. Ok. Fazendo isso aqui, o que é que eu vou precisar? Eu vou clicar aqui no avance só para ver se ele vai fazer algo. E aí ele vai acabar passando direto porque eu não coloquei o virar, tá? E aí o que a gente tem? A gente tem o seguinte: nós temos o virar à direita, tá? Porque eu virar à direita? Vou executar aqui. O virar à direita ele vai só até aqui, tá? Então, virar à direita vai nesse sentido do ombro, do ombro pro lado que a gente quer, ok? Então, aqui a gente tem o virar à direita. E aí a gente tem como opções o 60 e
ou 120. Qual que eu devo escolher? Eu vou escolher o seguinte. Olha, perceba aqui na Ana o movimento que ela precisa fazer, o movimento que ela precisa girar. Eu vou testar para que vocês possam ver aqui o 90 que a gente já conhece, tá? E aí vocês vão perceber se ela girou demais ou se ela girou de menos. Se eu clicar em executar, o que vai acontecer? Perceba que ela passou aqui demais do que precisava girar. Então a gente consegue perceber aqui que esse valor é menor que 90. As opções que ele nos passou, a gente vai ter aqui o número 60. Então se eu clicar aqui, ele já vai fazer aqui da forma correta, tá? E aí, como a gente encontrou que o primeiro ângulo é 60, a gente já sabe que o segundo vai ser 120, ok? E aí ele já chega nesse ponto, regulamos. Aqui nós temos duas alternativas para concluir esse código. Eu vou mostrar duas opções para que vocês possam entender, mas vou deixar com menor número de blocos. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, escrever novamente, tá? Esse código aqui, esses 4 blocos, tá? Uma vez que se ele fez metade, ele automaticamente, repetindo ele, eu vou conseguir fazer a outra metade. Então eu posso muito bem chegar aqui em avance, vire à direita por 60, avance de novo, vire à direita por 120. Opa, eu errei, deixa eu ver, deixa eu testar aqui. Pronto. Só até esse avanço aqui. Então eu poderia chegar só até isso. E aí eu faria aqui com os 8 blocos. Porém, tá? Como a gente viu já nos exercícios anteriores, eu consigo fazer isso aqui com um número menor. Por quê? Se eu sei que essa segunda etapa de código ela foi igual, tá? Ela foi igual ao código que eu tenho aqui, tá? Eles têm ali basicamente a mesma quantidade. O que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente dizer aqui, ó, sabe uma coisa? Repita isso aqui, tá? Que esse conjunto de blocos é a mesma coisa, tá? De escrever isso aqui 2 vezes. Então a gente pode clicar em aqui executar. O número de blocos vai ser menor, vai ser 6 de 8, não tem problema. E eu posso aqui, ó, preencher. A única diferença que deu de um resultado para o outro é porque no último momento do que eu fiz, construindo bloquinho por bloquinho, é que o último vira à direita, tá? Deixa eu só mostrar aqui, pera aí. Tanana. (60, 120). Pronto. É que a única diferença, ó, que vocês podem perceber desse bloquinho para esse, se eu fosse repetir 2 vezes, é que ele não tem ele não precisou desse último vir à direita. Por quê? Porque o desenho já estava desenhado, a parte que desenha é o avance e o vir à direita era só para virar o personagem, tá? Então a gente tem basicamente esse código que está aqui à esquerda, ele é igual a esse código que a gente tem aqui na direita, tá? Mas aí para utilizar menos blocos, eu vou deixar essa opção aqui e aí a gente vai para o próximo exercício, né? O de número 11. Ok. E aí, ó, já tem aquele código que eu construí, tá? Aqui já pronto, que tá aqui em cinza, que esse bloco cinza faz basicamente Opa. E aqui a gente já tem aquele bloco cinza, tá? Que foi o que eu construí aqui, que tá aqui englobado no repita, que é responsável por gerar ali um paralelograma, ok? O que a gente vai ter aqui? O que é preciso ser feito? Lá, assim como o exercício lá da linha, onde a gente tem que fazer o símbolo da adição, assim como no outro que a gente precisou ali fazer os 3 quadrados, aqui nós temos o que? Nós temos 4 paralelogramas na imagem do que ele pede. Qual é a instrução que o exercício me passa? Ele diz o seguinte: você sabia que cada floco de neve tem uma forma diferente? Ok.
vamos criar um novo floco de neve usando o bloco repita para repetir o paralelograma 4 vezes, virando 90 graus à direita entre cada paralelograma. Então, a gente sabe que esse bloco aqui é responsável por criar um paralelograma, como a gente tem aqui na figura, e que toda vez que ele é encerrado, eu preciso virar 90 graus. Então, eu vou clicar aqui em 90. Ah, já está correto? Não está correto. Por quê? Porque depois de fazer isso aqui, tá? Eu preciso girar mais quantas vezes? A gente precisa girar o número de paralelogramas que ele está pedindo para criar. Ele diz, eu tenho 1, 2, 3, 4, e aqui ele me diz, ó, usando um bloco repita, vamos criar um novo floco de neve usando o bloco repita para repetir o paralelograma 4 vezes. Então a gente precisa fazer tudo isso aqui 4 vezes. Então eu vou clicar aqui, tá? E vou colocar o número que ele está me pedindo, 4, que é igual ao que a gente tem aqui no exercício. Então eu vou clicar aqui em executar e ele vai estar ali fazendo, tá, o meu bloco de neve. Ok, eita, agora doeu a vista. Olha o que apareceu. Agora ficou difícil. Calma, vamos ler as instruções, tá? Não se preocupa tanto com a figura que a gente tem aqui ao lado. Lê as instruções que você consegue fazer de forma fácil, sem precisar se preocupar com a complexibilidade do desenho. O que é que ele diz aqui? Agora, tá? Vamos criar um novo floco de neve usando o bloco repita para repetir um paralelograma 10 vezes. E entre cada paralelograma a gente vira 36 graus à direita entre cada um. Então, esse bloco cinza aqui, ele vai fazer um paralelograma, como vocês podem ver. E depois que ele termina, a gente precisa virar 36 graus, que mais uma vez, como a gente está trabalhando, vocês não estão vendo, mas a gente tem aqui basicamente um círculo. Esse 36 vem do 360 graus que o círculo possui, dividido por 10, tá? E aí, depois disso, a gente só precisa, mais uma vez, repetir toda essa instrução 10 vezes. Então, eu vou fazer dessa forma, para que eu possa gerar ali o meu bloquinho, tá? Então, aqui a gente consegue fazer sem muita dificuldade, tá? Lendo, basicamente, o enunciado das instruções. E aí o que acontece? Aí a gente tem um outro desafio. Que desafio é esse? A gente tem, vamos ler as instruções. Ele fala o seguinte: um círculo é uma forma especial. Ok. Você pode descobrir que que número usar para distribuir os pontos de interrogação para desenhar um círculo. O que é que a gente tem aqui de observação? A gente sabe que esse bloco cinza ele não pode ser removido, tá? Então aqui a gente precisa utilizar o que ele tem aqui. O que é que eu vou precisar fazer? Eu poderia, tá, testar os 3 valores, ok? Vou executar aqui para vocês, onde ele vai ali, ó. Eu já percebo que o 100 aqui não foi suficiente, tá? O 20 o 200, desculpa, não vai ser suficiente. E aqui nas opções que a gente vai ter como solução é o 360. O que acontece? Gente, um círculo, tá? Um círculo, ele pode ser formado através de linhas retas. Quais são as linhas retas? Esses avanços que a gente tem, porque o avançar é o ir para frente, né? O ir para frente. A partir desse ir para frente, ele tá, e aí a gente não consegue observar, a gente não consegue enxergar, mas ele está fazendo retas muito pequenas, tá? Que ao nosso olho vai acabar sendo um círculo. Então, como a gente sabe que o círculo tem 360 graus e por padrão a gente tem aqui o avance 1, a gente precisaria de 360 pixels para poder fazer esse círculo. Logo, ele me coloca aqui o 360 para que a gente possa fazer aqui todo o círculo, ok? Então, para fazer esse círculo aqui, a gente teria basicamente essa instrução, esse código. Então, a gente vai aqui pro 14º. E aí, no 14º, esse vídeo já vai estar te explicando mais um novo item, tá? Mais uma nova coisa que vai estar aparecendo aqui nas questões. Ok, chegando aqui, o que é que ele me pede? Lá
lá no vídeo ele explicou o seguinte, ele explicou a criação de uma função. O que é a criação de uma função? Deixa eu explicar aqui para vocês o que é basicamente. Função nada mais é, tá? Nada mais é do que um apelido, tá? Do que um apelido para as instruções, para um passo a passo. Como assim um apelido? Eu posso muito bem colocar, e aí eu vou deixar essa função aqui do lado aqui e vou colocar esse código, tá? Esse código que vocês estão vendo aqui. Eu posso muito bem dizer, tá? E aí ele não vai te dar a opção de criar a função agora, ele vai te dar mais à frente, tá? Mas eu posso muito bem dizer que esses 5 blocos, tá? Esses 5 blocos vão receber o apelido de forma. Vão receber o apelido de forma. O que é que isso quer dizer? Que toda vez que eu colocar o bloco forma, vai ser criado um novo bloco aqui, tá? Toda vez que eu criar o bloco forma, eu vou basicamente estar aqui construindo, eu vou estar executando esses cinco blocos que a gente tem aqui. O que é que ele me pede? O que é esse crie círculo? No exercício passado, no exercício 13, nós fizemos o que? Nós fizemos um código que gerou um círculo, correto? Aquele código, ele basicamente, ele está presente, ele está dentro desse cria o círculo aqui. Então, toda vez que eu colocar esse bloquinho aqui, cria um círculo, basicamente eu vou estar executando o código que foi dado na 13ª questão, tá? Então, se eu clicar em executar aqui, ó, ele vai fazer um círculo. Entendido essa parte da função ser basicamente um apelido para o código, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar nas instruções para que a gente entenda como é que a gente faz a questão. Ele diz o seguinte: use um novo bloco, tá? Cria um círculo, que é esse bloco de função que a gente tem aqui, e ele pede o quê? Para criar 10 círculos sobrepostos, tá? Que são esses 10 círculos que a gente tem aqui na imagem à esquerda. Não se esqueça, tá? De avançar entre os círculos. Então, o que é que eu vou fazer? Ele me diz para avançar, tá? Agora vamos ver aqui se a gente tem as instruções. Nesse enunciado, ele está te pedindo para avançar, tá? Mas o bloco correto que a gente vai precisar utilizar, tá? Será o pule à frente 25, tá? Se eu colocar 100, esse valor do pulo, para que ele comece a desenhar o próximo círculo, ele seria muito grande. Então, não é esse valor que a gente tem aqui no bloco avança. A gente vai utilizar o bloco pule no padrão que a gente tem aqui, 25. Tá bom? Que aí ele vai, ó, pular ali certinho para fazer o segundo círculo, como vocês podem ver, ok? Só que o que acontece? Eu preciso fazer aqui 10 círculos. O que é que eu poderia fazer? Posso construir, tá? O apule, o cria um círculo, o pule, o cria um círculo, pule, cria um círculo, pule, e eu crio um círculo 10 vezes. Só que isso me dá um trabalho e isso ultrapassa o limite de blocos que eu posso usar. Então eu vou simplesmente, ó, remover esses bloquinhos aqui, deixar aqui o padrão, que é cria um círculo, pule, cria um círculo, pule, cria um círculo, pule, e dizer, repete isso aqui 10 vezes, e aí com isso eu vou conseguir aqui, ó, fazer com que a Elsa faça aqui todo o meu desafio, tá? E somente com 4 blocos, ok? Então eu posso fazer exatamente dessa forma, sem problema nenhum. Bom, nessa questão de número 15, nós já temos aqui um outro problema, tá? Mas não foca tanto no desenho, não. Vamos focar nas instruções para que a gente consiga fazer de forma mais fácil, tá? E aí deixa uma observação na número 15, na tradução, o comando ele ficou um pouco errado, então eu vou estar ajudando a vocês a resolver esse problema, tá? O que é que a gente tem aqui? Agora vamos criar 20 círculos sobrepostos, tá? Um sobre o outro, virando 18 graus em cada círculo. Só que se a gente obedece exatamente isso que está aqui, depois de cada círculo a gente precisa virar, eu teria que colocar exatamente dessa forma,
tá? Então depois de cada círculo eu teria que virar. Qual seria o problema disso? O problema disso é que se eu fizer dessa forma, a Elsa ela vai fazer esses objetos em cima do próprio ponto onde ela estava, tá vendo? Que ela vai fazer diferente. Então aqui a gente tem um problema, tá? No enunciado. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou clicar aqui para começar do início esse exercício, tá? E o code ele nos dá aqui basicamente as instruções que a gente precisa utilizar, e quando ele dá dessa forma, é essa sequência que a gente vai utilizar. Então, o virar direito eu já sei que é 18, tá? Eu já sei que eu preciso repetir isso aqui 20 vezes, ok? E aqui no meio a gente tem um pule depois de cada círculo. Então, aqui a gente tem algumas opções. Ele não me passa isso no enunciado, tá? Eu vou fazer aqui o teste. O primeiro eu vou colocar aqui o menor, que já vai ser o acredito que já vai ser o correto, tá? Vou clicar em executar e ela vai estar ali fazendo o exercício conforme é pedido. Então a gente tem aqui no 15 essa pequena falta de informação que pode acabar dando trabalho, tá? Mas que aí com essa observação acho que pode ficar mais fácil para que a gente consiga fazer. Então a gente conseguiu aqui fazer o número 16. No número 15. No número 16 nós temos o que? Vamos começar mais uma vez lendo as instruções. Temos aqui um bloco, cria um círculo, tá? Que é esse bloco aqui, tá? Que é aquela minha função, tá bom? Que pode fazer círculos de tamanho diferente. Poxa, que legal! Então esse bloco aqui ele pode escolher tamanho de círculo diferente. Você pode usar isso para criar um círculo pequeno de tamanho 5 e um maior de 10. Tá, então eu vou criar aqui um pequeno de tamanho 5 e vou colocar aqui um outro bloco para criar um de tamanho 10. Então eu acho que basicamente, pelo que a questão está me pedindo, eu vou fazer somente isso. Então, como vocês podem ver, aqui a questão 16 ela está pronta. Na 17, aí a gente já tem uma dificuldade um pouquinho maior, que é normal. Ele começa fácil e vai dificultando conforme você vai avançando de níveis. Vamos lá para as instruções para ver o que ele pede. Ele diz o seguinte: padrões de neve complexos podem ser criados com formas muito simples. Você pode criar um padrão repetindo 5 ciclos de tamanho 5 e 5 ciclos de tamanho 10. Como é que eu posso fazer isso? Eu sei que eu tenho que criar 5 de tamanho 5 e 5 de tamanho 10. O bloco de criar o tamanho 5 é esse aqui de cima. O bloco de tirar o tamanho 10 é esse. Ok. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou ter que precisar separar, tá? Os bloquinhos aqui, tá? Deixa eu ver. Eu vou precisar separar. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso aqui. Vamos identificar aqui primeiro quantos graus eu preciso girar, tá? Em cada um dos objetos. Como é que eu tenho provavelmente um círculo, tá? Onde a gente tem ali 360 graus, provavelmente, tá? Eu vou precisar fazer, como eu tenho 5 que eu preciso criar, eu preciso dividir o 360 por 5, que vai dar aí os nossos 72 que a gente tem aqui do lado. Então eu vou colocar aqui, vira à direita, 72 graus. Se eu não estiver enganado, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso repetir tudo isso que está aqui, tá? 5 vezes. Então com esse bloco aqui eu já conseguiria, onde ele cria um de 5, cria um de 10, vira 72 graus. 72 graus por quê? Eu dividi aqui o valor o número de círculos que eu preciso criar pelo número de graus que a gente tem ali na forma geométrica do círculo, tá? Então eu vou clicar aqui em executar e ó, ele fez ali exatamente o que eu gostaria que ele tivesse feito, tá? Então a questão 17 ela seria basicamente essa aqui. Na 18 nós temos um novo bloco, que é uma nova função, que é o que? Cria um floco de neve. Essa função a gente não fez ainda, então a gente não sabe o que é que ela descreve. Eu vou executar aqui só para que a gente possa ver o que é que ela faz. Vou executar e ela vai fazer o que? Ela vai fazer aqui uma ramificação desse bloco. Ok. O que é que a gente precisa aqui? O que é que ele pede?
Vamos ler aqui as instruções. Tente usar o bloco Crie um floco de neve do tipo ramificado para criar 3 ramificações e o que começa a aparecer um floco de neve. Tá. A gente tem aqui 3 ramificações. Ok. A gente sabe que esse L aqui, e aí a gente começa a, como ele não foi tão claro, ele não passou todas as informações nas instruções, a gente precisa começar a ter ali uma manha para resolver isso aqui. O que a gente tem? Nós temos aqui que esse L, se eu fosse virar, por exemplo, aqui, nós temos que para criar 2 bloquinhos, a gente teria o que? A gente teria que virar aqui 90. Então, como é que eu posso fazer aqui para fazer o do meio? Eu supondo não, na verdade, o do meio aqui, ele vai ser o que? Ele está no meio entre esse e esse. Como ele está no meio, ele está na metade, nós vamos precisar aqui dividir o 90 por 2, que vai dar aqui o valor de 45. Então, o que eu preciso girar de um bloco para o outro aqui é uma quantidade de 45 graus. Perfeito. Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou me questionar? Se eu sei que eu preciso criar e virar, eu preciso fazer isso aqui 3 vezes. Como é que eu posso fazer? Eu posso criar aqui 1 por 1, tá? E aí concluo. Vou estar aqui com 6 de 6, então vai estar perfeito, tá? Eu vou conseguir aqui executar, ok? Mas há uma forma mais limpa de se fazer isso aqui, que seria o que? Eu posso muito bem, já sei o padrão, né? Que é o crie, vire, crie, vire, crie, vire. E vou dizer, repito isso aqui 3 vezes. E aí com isso eu consigo fazer com 2 blocos a menos e vou ter aqui o mesmo resultado, tá? Então com 2 blocos diferentes eu consigo chegar à mesma solução, ok? No número 19 a gente tem o que? A gente tem um floco de neve completo ao que parece, que é que ele pede. Agora vamos repetir isso 8 vezes para fazer um belo floco de neve. Então ele me pede para repetir isso 8 vezes. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar no bloco de repetição, tá? E vou dizer, repita isso aqui 8 vezes. Aí a gente tem, como a gente no Code trabalha sempre com nesse exercício está trabalhando muito com o círculo. Aqui nós temos mais uma vez um círculo presente, tá? Onde tem um 360 graus e nós precisamos aqui dividir o 360 por 8, que vai dar 45 graus, como a gente já tem aqui do lado, à esquerda. Então a gente vem aqui, coloca os 45 e aí aqui a gente já tem o nosso código correto, tá? Então aqui a gente consegue fazer aqui o nosso exercício de número 19. No número 20 vocês podem fazer o que quiser, tá? Podem executar. Terminou o número 20, conclui aqui, você já vai estar com o seu, tá? Com o seu certificado, onde você vai colocar aqui o seu nome, pode baixar, imprimir e ficar à vontade. Dica que eu dou se for fazer isso e você não estiver dentro de uma sala com outro professor, cria teu usuário, que aí os seus dados, o que você fez, vai ficar guardado e você pode usufruir aqui do code.org em todas as atividades gratuitamente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Obrigado aí pela paciência, ok? Se restou alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês, ok? Agradeço muito aí o tempo que vocês tiraram aqui comigo e até uma próxima. Valeu!